Senhor. Jesus está dizendo para ela: ei mulher, tu quer que eu vá embora sem cumprir o que eu tenho para cumprir na tua vida? Mas eu não vou. E eu vou te dizer: olha, qualquer um que beber desse poço aí de Jacó, minha filha, eu sou maior do que Jacó, eu sou maior do que Abraão, eu sou maior do que Isaac, eu sou maior que tudo, eu sou maior que o poço, inclusive o poço que está dentro do teu coração. E qualquer um que beber dessa água volta a ter sede. Mas aquele que experimenta da minha água, automaticamente, aquele que passa pela porta das ovelhas, aquele que aceita o seu chamado na porta do peixe, aquele que entende a tradição e respeita, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus está tratando de todas as portas da vida daquela mulher, pastora Kelly, e está dizendo para ela: olha, aquele que experimentar, eu vou implantar nele uma fonte. Quem é a fonte, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: olha, eu vou colocar uma fonte, e a partir desse momento que tu tiver a fonte, por intermédio da água que eu te dou, vai fluir de dentro de você rio de água viva. Sabe o que Jesus está dizendo? Desde o momento que eu cheguei aqui, eu só estou vendo água suja. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu só vejo uma mulher cheia de mágoa, cheia de rancor. Mas olha, depois dessa nossa conversa, eu vou colocar a porta da fonte na tua vida, e daí de dentro vai sair coisa boa, e Samaria inteira vai saber que a porta da fonte foi estabelecida na sua vida. Louvado seja o Deus eterno. A Bíblia diz, irmãos, aí ele... Segura. Eu estou pensando que é a água jorrando aqui, irmão. A gente é meio doido, irmão. Tá jorrando água. Foi? Cachoeira. Eu senti que tá começando a cachoeira. Vamos voltar aqui, irmãos. Glória aí, irmão, dá glória. Vamos voltar aqui. A água que eu me desse e fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, irmãos. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 23. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor: eu vou colocar uma fonte dentro de você, você vai jorrar água viva, você não vai mais depender dessa fonte, louvado seja Deus. Logo em seguida, Jesus vai ter um confronto com ela de novo, Yolanda, e vai dizer assim: mulher, vamos fazer o seguinte, chega de história, vai buscar o teu marido. Eita Jesus. Aí ela vai dizer assim: a tua serva não tem marido. E aí ele vai dizer assim: disseste bem, porque tivesse 5, e o que tu está agora também não é seu, louvado seja o nome do Senhor. Aí ela vai dizer: olha, percebi agora que tu és profeta. E aí lá na frente ela vai fazer uma questão com Deus, cheia de amargura ainda, e ela vai dizer: Senhor, aonde nós devemos adorar? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 23 que a gente acabou de ler, Jesus vai dizer para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que me chama a atenção nisso aqui, irmãos, que Jesus está dizendo: a hora vem e agora é. Jesus está dizendo: ei minha filha, eu mudei a minha trajetória, eu vim para Samaria e eu tenho uma obra para fazer, e não é amanhã, é hoje, é agora. A hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: mulher, eu estou te limpando, eu estou botando uma fonte, e a partir de hoje tu vai aprender a me adorar. Por quê? Porque tem fonte dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vou voltar aqui para a gente ficar feliz da vida. Jesus, irmãos, isso aqui também é muito lindo, sabe por quê? Porque são momentos únicos em que a gente percebe Jesus, que é a porta das ovelhas, e o Espírito Santo, que é a porta da fonte. Os dois trabalhando na vida de uma mulher samaritana, para aquela mulher fazer a diferença em toda uma nação. Amém, irmãos? São momentos únicos, irmãos, e a gente vai ver outros momentos aqui em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, irmãos.
João 9. João 9. Como a gente falou, irmãos, no começo, que a gente leu, a porta da fonte, ela dava de frente para o tanque de Siloé. Siloé, que significa o enviado, e a própria palavra vai dizer. Então vamos ler aqui. Capítulo 9 do livro de João, diz assim, vamos lá no versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fazendo lodo com a saliva, untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém, irmãos? Todos nós conhecemos essa passagem, e essa passagem vai falar a respeito de um cego de nascença. Quando a Bíblia fala a respeito de cego de nascença, os historiadores acreditam que quando era cego de nascença ele não tinha o globo ocular, era um vão, era um buraco. Porque ele tinha nascido, era como se o povo acreditasse que ele tinha nascido amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história, Yolanda. Jesus está passando e de repente ninguém está olhando para o cego, mas de repente os discípulos vão olhar e vão botar a vida do cego em tese. A Bíblia vai dizer que eles vão falar assim, mestre, coisa linda, irmãos, quem pecou para que este nascesse cego? Os pais dele, ou foi ele mesmo que pecou? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para eles, louvado seja Deus, percebendo que eles estão cheios de lixo, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer assim, ó, nem ele, nem os pais dele pecaram. Em outras palavras, olha, vamos tirar isso aí de dentro do teu coração, vamos tirar esse juízo de dentro do teu coração. Por quê? Porque lá na frente eu preciso encher vocês com o meu espírito, e vocês não podem ficar julgando os outros desse jeito. Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas ele ficou desse jeito para que se manifeste nele a glória de Deus. Glória a Deus. Aqui eu já percebo, irmãos, que quando Deus ele quer nos justificar, ele nos justifica e justifica bonito, irmãos. E aí continua a história. Jesus, ele vai chegar perto dele quando ele diz assim, olha, para que se manifeste nele as obras de Deus. É a porta das ovelhas que é Jesus, e ele está falando da obra de Deus, e daqui a pouco ele vai manifestar a presença do Espírito Santo, pastora Kelly. E isso aqui é muito lindo, porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus cospe no chão. Quando Jesus cospe no chão, vamos lá, a palavra correta seria Jesus escarrou. Sabe quando tu puxa lá de dentro, irmãos, que vem aquela escarrada lá do interior? Foi o que Jesus fez. Jesus escarra, cospe no chão. Naquela época o chão era de barro, barro batido. Jesus vai fazer um lodo com a saliva, vai pegar aquele barro misturado com saliva e vai colocar nos olhos do cego. Jesus precisava fazer tudo isso, Yolanda? Não. Jesus tinha necessidade de fazer tudo isso? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Com o cego Bartimeu, Jesus olha para ele e diz assim, vai meu filho, o que queres que eu te faça? Ah, tu quer ver? Veja então, a tua fé te salvou, vai em paz meu lindão, chega de sofrer por causa da cegueira. Mas com este homem, e pelo fato de estar perto do tanque de Siloé, e nessa época, irmãos, era a época da festa dos tabernáculos. E aí eu fui ler, pastora Kelly, não sei se ajuda de alguma coisa essa informação, porque eu nunca tinha me aprofundado na festa dos tabernáculos, e eu tinha me aprofundado um pouquinho na festa da Páscoa, na Pessac, né? Mas aí eu fui procurar a respeito da festa dos tabernáculos, e quando Jesus vai promover a cura na vida desse cego, ainda estava no período da festa dos tabernáculos. Então Jesus ele está passando perto do tanque de Siloé, porque não tinha como entrar no templo para adorar, não tinha como vir para a festa dos tabernáculos sem passar pelo tanque de Siloé. Todo mundo se lavava no tanque, louvado seja o nome do Senhor, se purificava, porque havia um ritual de purificação, e depois que passasse por aquele tanque, podia entrar no templo para adorar ao Senhor.
E aqui a gente percebe uma coisa, irmãos: Jesus é a porta da fonte. Mas Jesus é a porta das ovelhas. Nós estudamos isso, falamos a respeito do tanque de Betesda. Quem tinha que adorar, irmãos, entrava ali, botava a sua ovelha, aquela ovelha era lavada daquele tanque, a sujeira ficava ali e a pessoa podia entrar. Mas para entrar, para adorar, tinha que passar pelo tanque de Siloé. As águas de Siloé eram águas limpas e puras. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmãos, que a porta da fonte dá de frente para o tanque de Siloé. Por quê? Porque o Espírito Santo nos arremete à ideia de pureza, de purificação. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo compreender? Então entenda, irmãos, para a gente chegar aqui onde eu preciso explicar para os irmãos. Toda vez que tinha a festa dos tabernáculos, havia um costume, era um ritual, pastora Kelly, em que eles tocavam trombetas e os sacerdotes, eles vinham andando pelo meio da rua, marchando. Os levitas vinham entoando alguns salmos, louvado seja o nome do Senhor. E havia um ritual. Qual era o ritual? Todo o povo vinha para a rua, porque aquilo era algo único, irmãos. Os sacerdotes andando em direção ao templo. Aí os historiadores dizem que eles fazem isso até os dias de hoje, amém, irmãos? Eles pegam uma vasilha de prata, pastora Kelly, botam na fonte de Siloé, pegam água da fonte de Siloé e derramam no templo do Senhor, no altar do Senhor, como simbolismo de purificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, irmãos, toda vez que o povo ia, tinha que passar por todo esse processo. E tinha uma outra característica, irmãos: não entrava no templo, pastora Kelly, quem era defeituoso. Não podia entrar no templo para adorar quem tinha defeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, Jesus foi lá, pastora Kelly, eu fiquei impressionado com Cristo. Jesus foi lá não só para curar o cego, Jesus foi lá não só para tirar o lixo do coração dos discípulos, Jesus foi lá para explicar uma lei que tinha sido mal interpretada. Jesus foi lá para acabar de uma vez por todas. Por quê, irmãos? Porque quem era cego nunca poderia passar pelo tanque de Siloé. Quem era cego, na lógica, era para estar no tanque de Betesda, porque todo o povo de Israel era convocado para a festa dos tabernáculos. Até quem tinha os seus doentes tinha que levar quem estava doente, mas ninguém queria ficar andando para um lado e para o outro com alguém aleijado, com alguém paralítico, com alguém doente. O que eles faziam para poder adorar à vontade? Pegava os enfermos e largava no tanque de Betesda. Depois que largava quem era doente no tanque de Betesda, eles iam para o tanque de Siloé se lavar e se purificar. E aí eles iam adorar. Ou seja, quem estava doente ficava no tanque. Quem estava mais ou menos se purificava e adorava o Senhor. Quem estava no tanque de Betesda não tinha acesso ao tanque de Siloé. O que Jesus está fazendo na vida desse homem é algo sobrenatural. Jesus está dizendo: olha, eu sei que o teu sonho é entrar no templo, mas você não pode. Eu sei que o teu sonho é ficar firme, mas você não pode. Eu sei que tem uma lei que os sacerdotes dizem que o teu lugar é no tanque de Betesda, esperando as águas se mover. Mas hoje, o Deus da porta das ovelhas, o Deus da porta da fonte, o Deus que quebra protocolo, vai te dar autorização. Quando ele pega o lodo, pastor, aquele, isso é muito lindo. Eu não vou falar disso agora não, rapidinho. Abre aí Levítico, irmãos, me ajuda. Levítico capítulo 23. Se eu falar disso, dou spoiler e a gente não consegue chegar na conclusão, porque, irmãos, é tanta coisa que eu mesmo fico confuso com o meu pensamento. Jesus, Levítico 23 versículo 40, irmão. Vamos falar a respeito dessa não, vamos ler o versículo 21. Isso, capítulo 21. Aleluia. Isso aqui é... Isso. Levítico 21, só para a gente entender melhor isso aqui. Diz assim, versículo, deixa eu ver aqui, 17. Havia uma lei, pastora Kelly. E aí eu fiquei perplexo com isso, porque a interpretação errada, ou a interpretação daquilo que a gente acha, pode acabar com vidas de muitas pessoas. A exposição da palavra de uma forma equivocada pode matar alguém, pode impedir alguém de entrar na casa do Senhor. E isso aqui aconteceu em Levítico. E lá na época de Jesus o povo ainda estava fazendo isso. Olha o que acontece aqui. Deus está dando uma ordem. Olha, pastora, fala com Arão e lhe diga:
o homem da tua descendência. Deus está direcionando para a casa de Arão. Deus está direcionando para a descendência de Arão. Ele não está dizendo para a descendência da Yolanda. Ele não está dizendo para a descendência da pastora Kelly. Ele não está dizendo para as outras descendências. É para a descendência e para a casa de Arão. Aí ele diz assim: e nas suas gerações, no qual houver algum defeito, não se aproximará para oferecer pão do seu Deus. Versículo 18: porque nenhum homem no qual houver deformidade se aproximará como homem cego, coxo, mutilado, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem ao qual houver o pé quebrado, ou ruptura de mão, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou que tenha sarna, ou impinge, ou testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de quem, irmãos? De Arão, o sacerdote, no qual houver alguma falta, aproximar-se-á para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, porque há defeito nele, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Meu Deus. Deus vai dar uma ordem bem clara, Monique, e vai dizer assim ao povo da casa de Arão: não pode ter defeito. Os sacerdotes não podem. Ai, irmão Bruno, Deus faz acepção. Não. Nos dias de hoje, irmãos, alguém paralítico, alguém que tem uma perna maior, um membro maior, alguém mutilado, nós temos várias adaptações. Você pode andar de cadeira de roda, pode botar uma perna mecânica, pode fazer um montão de coisa, pode botar uma coisa para escorar, um amparo, mas naquela época não, irmãos. O que Deus estava dizendo é: eu vou poupar esse povo da obra da casa do Senhor. Se for defeituoso, não vai entrar. Mas por quê? Não é por causa do defeito, é porque eu não quero que, eita Jesus da glória, que acabe se prejudicando e a obra do Senhor se prejudicar por conta do defeito. Mas Deus vai limitar, Ele vai dizer: não é para todo mundo, é para a casa de Arão. Meu Deus. Sendo que os sacerdotes pegam isso e levam para todo o povo. Os sacerdotes pegam isso e, eita Jesus da glória, jogam nas costas de toda a população. E vai dizer: a partir de hoje ninguém defeituoso entra. Mas na realidade eram sacerdotes que não podiam ser defeituosos. Ninguém com defeito entra. Mas quem era para, eita Jesus da glória, a profecia era para quem? Era para quem era líder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, sabendo de tudo isso, porque, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, Jesus ele não veio para acabar com a lei. Jesus ele veio para explicar a lei do jeito que Deus queria que ela fosse vivida. Jesus não veio para demolir, para destruir a lei, não. Jesus respeitou a lei, respeitava as leis de Moisés, mas Jesus veio para dar a interpretação do próprio Deus para a lei de Moisés. Então Jesus ele está indo ali e está dizendo: ei meu filho, cometeram uma injustiça, porque você não é da parentela de Arão. Cometeram uma injustiça lá no livro de Levítico e estão pegando isso até o dia de hoje. Quem não presta continua servindo no meu altar. Mas hoje meu filho, eu vou te dar autonomia. Hoje você, eita Jesus da glória, o teu sonho era entrar no altar, você vai entrar no templo. O teu sonho era entrar porque você tinha defeito, eu vou acabar com o teu defeito. E quem te impedia de entrar no templo vai ter que olhar e vai ter que deixar naraste calamanda. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção, pastora Kelly, é que Jesus ele pega, escarra, né? Faz o lodo e coloca no olho daquele homem. E quando eu vejo essa cena, o Yolanda, é muito lindo, porque esse homem ele foi tão privilegiado. Porque, irmãos, a gente só vê Deus fazendo isso em Gênesis. Deus pegando barro, moldando barro, assoprando no barro, Deus modelando o barro, eita Jesus da glória, manifestando a glória dele no barro, só no livro de Gênesis. Mas agora esse homem cego de nascença, pastora Kelly, ele vai experimentar o que ninguém pode experimentar. Ele vai experimentar o que Adão sentiu, o toque de Cristo. Eita Jesus da glória, Jesus moldando o barro. Eu prefiro acreditar, irmãos, que Jesus coloca aquele barro como quem diz assim: eu sei qual é a forma, eu sei qual é a matéria que é feita, o teu globo ocular vai voltar porque eu sei como fazer, eu sei como trabalhar. Meu filho, toma. Eita Jesus da glória. E aí, irmãos, naquele momento Jesus podia fazer assim, ó, seja curado.
Mas Jesus vai olhar para a cara de todo mundo e para a cara dos sacerdotes e vai dizer assim: peraí. Para ele só podia entrar no tanque de Betesda. Mas hoje eu estou te enviando. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Agora imagina como é que está a mente dele. Eu não posso entrar nesse tanque. Eu não posso porque eu sou impuro. E só entra no tanque de Siloé quem vai adorar ao Senhor. E eu nunca experimentei isso. Jesus está dizendo: hoje eu estou te dando passaporte. Hoje eu estou te dando. Jesus da glória, me ajuda. Hoje eu estou autorizando. Vai, lava-te, se purifica. Louvado seja o nome do Senhor. E se quiser, entra aí e adora. Porque acabou. Hoje eu estou mudando a história por intermédio da tua vida. Meu Deus! Aleluia! E ele vai, pastora Kelly, vai indo, passa pela porta da fonte, que é a porta do Espírito Santo de Deus. Irmão, se combinou, irmão. Jesus, a porta das ovelhas, o próprio Deus que está olhando toda aquela cena e lembrando de Levítico, e a porta da fonte, que é o Espírito Santo do Senhor. E ele entra nas águas de Siloé, se lava. E quando ele sai de lá, porque é impossível, irmãos, você se lavar no sangue do Espírito, na presença do Espírito, e não ser diferente. Porque um dos sinais, Monique, de que a gente tem a presença do Espírito Santo é que nós somos transformados por essa presença. Nós somos moldados e transformados, mudados por intermédio dessa presença. Tanto que quando ele se lava, quando todo mundo olha para ele e fala assim: parece com ele. Eu acho que é ele. Tá diferente. Não é esse que ficava ali. Tá estranho. Você falou, por menos ele xingava todo mundo. Por menos ele batia em todo mundo. Por menos ela rodava baiano. Parece que... Mas não... Passou pelo tanque de Siloé. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: se mergulha nessas águas. Mergulha nessas águas. Não, irmão, fala de novo: mergulha nessas águas. Restabelece a porta da fonte, porque a porta da fonte é o Espírito Santo, e quem tem o Espírito é transformado de dentro para fora. E quando transforma, pastora, eita, Jesus da glória, aformoseia o rosto. Sabe aquela pessoa que tu olha e fala assim: nossa, tá linda, nem passou Mary Kay. Tô falando de tu mesmo, pastor. Nem passou Mary Kay, não tem nem filtro. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é? A presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele entrou nas águas. E a partir do momento que ele entra nas águas, ninguém mais pode impedir ele de entrar no templo. A partir do momento que entra por aquelas águas, louvado seja Deus, os dedos que apontavam agora tem que abaixar e reconhecer que ele foi transformado. Olhando para ver, cadê o buraco do olho? Não tem olho. Se bobear, Deus ainda deu um olho azul para ele, irmão, para arrasar na cara da sociedade. Amém, igreja? Amém! E aí, irmãos, isso é lindo, porque todo mundo que era deficiente era deixado no tanque de Betesda, na casa de misericórdia. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: não, contigo eu não vou deixar ninguém te jogar no tanque de Betesda. Eu não vou deixar o teu final ser lá no tanque. No tanque daqui a pouco eu vou lá, porque tem um que está lá há 38 anos, eu vou mudar a história dele também. Mas a tua eu vou mudar hoje, eu vou mudar agora. Amém, Aline? Essa é a transformação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E Jesus está explicando a lei para aquele povo. Olha, era para a casa de Arão, tem nada a ver com esse abençoado aqui. Era para os sacerdotes, não tem nada a ver com o obreiro. Era para os sacerdotes da casa de Arão, não tinha nada a ver. Quanta gente, irmão, se você analisar, quantas pessoas sofreram por causa da má interpretação da lei de Deus. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Muita gente morre, muita gente se afasta. Tem gente que tem nojo e pânico de crente por causa da má interpretação e adaptação e colocação da palavra do Senhor. Eita, coisa forte. Amém, igreja? Muita gente, irmão, está afastado. E se bobear dessa sepultura, morre, vai para o inferno, e Deus vai cobrar de quem? De quem explicou mal a lei. Eita! Amém, igreja? Amém. Essa é a porta do Espírito. Jesus me ajuda, que a gente tem que ficar tranquilo. Então, voltando aqui para a festa dos tabernáculos, irmãos. Vem, glória a Deus. Havia um outro costume em que, quando acabava a festa dos tabernáculos, pastora Kelly, os sacerdotes iam lá, pegavam as águas do tanque de Siloé,
Essa oferta de água era por conta do milagre que Deus tinha feito no deserto. A festa dos tabernáculos nada mais é que era uma lembrança para Deus, para mostrar para Deus a gratidão pela providência no deserto. Então toda vez que tinha festa dos tabernáculos, o povo vinha com as primícias, o povo vinha com o melhor da terra, e o povo vinha com água, oferta de água, porque Deus tinha dado água no deserto. Então o ritual da festa dos tabernáculos começava com água sendo derramada e terminava com água, irmã Aline, sendo derramada. Então agora os sacerdotes pegam a água e começam a lavar as escadas do templo, como que diz, acabou. Agora lá, está todo mundo puro, está tudo purificado. E aí, irmãos, isso aqui é muito forte. Abra no livro de João, capítulo 7. Aleluia. João 7. Aí, já não falei nada do que eu queria falar, irmão, me ajuda. A gente se empolga. João 7, versículo 37. Olha que coisa linda. Deus é terrível, irmãos. 7:37. E no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé, pastora Kelly, e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que coisa profunda, pastora Kelly. O povo está jogando água, agradecendo a Deus pela purificação. O povo começou um ritual com água, louvado seja Deus. E Jesus está ali, e ninguém está percebendo o dono das águas ali. Então Jesus agora vai se levantar no meio da festa dos tabernáculos, todo mundo derramando as águas do tanque de Siloé ali, e ele vai dizer: ó, meus filhos, vocês estão jogando essa água aí, mas aquele que tem sede, não bebe dessa água não. Aquele que tem sede, vem até mim. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é terrível, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? Tá vendo essa água aí não faz nada não. Agora a água que eu tenho, a água que eu dou, e a fonte que eu coloquei na Samaritana, eu posso colocar na vida de vocês também. Jesus estava dizendo: ei, chega de simbologia, chega de ficar adaptado só nisso. Eu tenho água de verdade para fluir de dentro de vocês. E aí ele diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu interior. Então eu creio, eu entendo que Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, eu implanto nele a porta da fonte, e vai fluir de dentro dele rios de águas vivas. Porque Jesus está dizendo: olha, essas águas são até puras do tanque de Siloé, glória a Deus, aleluia. Mas olha, rio de água viva, só quem tem sou eu. Água viva que transforma, só quem tem sou eu. E aí ele continua, versículo 39. E isto disse ele do Espírito. As águas estão vindo. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, irmãos? Então Jesus, que fronteira? Quer trocar? Aqui? João 3, versículo 37. Não, João 7, 37. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Jesus, não sei, não foi? Deixa para baixo. Está acabando. A história é pura. Vamos voltar aqui, irmãos. Abra a Bíblia comigo, irmãos, no livro de João, capítulo 3. Aproveitar que a gente está em João 7. Abre aí João 3. Nós conhecemos essa história. Versículo 3. Agora a gente vai falar um pouquinho das atividades do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Jesus já fez tudo de hora, misericórdia. João 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Ou seja, Jesus já estava fazendo uma divisão ali e estava dizendo, olha, aquele que não experimentar um novo nascimento, como que a gente experimenta esse novo nascimento? Sendo transformados por internet do Espírito Santo de Deus. Verdade, Deus. E aí Nicodemos ele fica confuso. Mas Nicodemos também é mestre, ele é doutor da lei. E agora Nicodemos vai dizer, mas como pode um homem sendo velho nascer de novo? Essa é a proposta de Cristo para as nossas vidas. Sendo velho, sendo cheio de costume, sendo cheio de mazela, experimentarmos um novo nascimento. Mas para ser nascido do Espírito, irmãos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Para ser nascido do Espírito, nós precisamos esquecer das nossas convicções, dos nossos achismos, do nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor. E deixar Ele agir, louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, vamos experimentar o verdadeiro nascimento, renascimento em Cristo Jesus. Amém? Deixa pra lá. Vamos lá, irmãos. Abra a tua Bíblia comigo, irmãos. No livro de Tito, capítulo 3. Tito é complicado, né? Cadê Tito? Tito. Deixa um monte de cola aqui, amém, irmão? A gente acha rápido que a gente deixa escola aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Promessas para quem alcança a dádiva de ser transformado pelo Espírito Santo é a regeneração. Obrigado, terra. É a regeneração. Então ele está dizendo, conseguimos ser regenerados por intermédio do Espírito Santo de Deus. E no finalzinho ele vai dizer, e justificados. Quer que Deus faça justiça? Busca a presença do Espírito. Quer que Deus trate na tua vida e te honre? Busca a presença do Espírito. Quer que Deus faça na tua vida e regenere a tua casa e a tua família? Cele pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Igreja, continuando, abre aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Meu Deus! Capítulo 4, versículo 4 diz assim. Vamos ler o 3, que o 3 também é lindo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, ele está dizendo, olha, a partir do momento que você tem a presença do Espírito Santo de Deus, não é mais só a irmã Selma, não é mais só a diaconisa Adriana, não é mais só a pastora Kelly, não, é a pastora Kelly cheia do Espírito. Eita glória! É a diaconisa Luana cheia do Espírito. Meu Deus, me ajuda! E aí ele vai dizer assim, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, em santificação e honra. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você é responsável por esse vaso. Você é responsável por este templo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz, cada um saiba possuir o seu vaso em santificação, ele está dizendo, ei, você é responsável por manter o Espírito Santo aí dentro. Olha aí, Jesus, verdade. Você é responsável, as suas atitudes podem manter o vaso, ou o vaso cheio da presença do Espírito, ou expulsar a presença do Espírito da tua vida. Amém, igreja? Ou seja, a minha atitude na presença do Senhor pode fazer com que ele se sinta incomodado aqui dentro e ó, meta o pé. A minha atitude, as minhas palavras, o meu jeito podem fazer com que o Espírito se entristeça. Oh Deus! Você já sentiu tristeza na vida de alguém? Sabe aquela pessoa que fala, poxa, me entristeci com fulano. Poxa, estava na esperança que ele agisse de uma forma, ele agiu de outra forma.
Poxa, fiz tanto pela Selma e fiquei esperando que fosse recíproco. E ela não, poxa, na hora que eu precisei, cadê? Estou chateado com ela, estou entristecido. Muitas das vezes a gente faz assim com o Espírito Santo. Abre aí, irmãos. Cadê Jesus? Versículo Efésios capítulo 4. Meu Deus. Tremendo, Jesus. É verdade, meu. Obrigado, E você sabe que você percebeu, irmãos, que a responsabilidade é pessoal, amém, irmãos? A pastora Kelly, ela não tem a capacidade de manter o Espírito Santo dentro da tua vida. Cada um de vós aprenda a possuir o seu vaso em santificação. Meu Deus! O ministério não tem nada a ver com o meu grau de santificação. A pastora não tem essa capacidade de enxergar quando eu estou fazendo algo de errado, de quando eu estou vendo pornografia, de quando eu estou falando mal do meu irmão, de quando eu estou xingando dentro de casa, de quando eu estou fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Ela não tem essa capacidade. A responsabilidade é pessoal. Eu tenho que entender que aonde eu estou, Ele está também. Amém, irmãos? Oh Deus, coisa linda, Jesus. E aí é lindo porque o Espírito Santo, ele tem sentimento. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Meu irmão, fala de novo, fala, ele tem sentimento. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 30. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Olha que coisa linda, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A partir do momento que nós abrimos a porta do lixo, irmãos, e tiramos tudo que não presta, nós somos selados e o Espírito entende que dá para habitar dentro da gente. E nós somos selados para a redenção, para aquele grande dia, para Ele estar com a gente até o fim dos dias. Sendo que aqui, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo. E nos dias de hoje, irmãos, a gente precisa entender que ele se entristece, que ele fica chateado, que ele fica aborrecido, que ele fica dizendo: eu quero ficar aqui dentro, mas não dá para eu ficar aqui dentro com esse sentimento. Eu quero ficar dentro de você, mas não dá. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, voltando aqui, versículo, porque o Aline, ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no 30. Mas a partir do versículo 25, é isso, versículo 25, ele vai falar quais são os motivos que nós causamos entristecimento na vida do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer assim, ó: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo: olha, quando você se ira eu até suporto, porque eu sei que você é de carne. Agora, se tu peca, tu me entristece, vai ter um momento que eu não vou conseguir conviver. E aí ele vai dizer assim, ó: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Eita, Jesus. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Meu Deus. O Espírito está dizendo: olha, eu vou dar receita para vocês, para não me deixar triste. Vou te dar receita para o nosso relacionamento ser para até o dia da redenção. Meu Deus. Não faz nada disso, por favor. É verdade. Não faz nada disso pelo amor. Não faz nada disso por temor. E não faz nada disso porque você depende dessa presença para se manter na presença de Deus. Eita, verdade. Aí ele diz assim, ele continua: para que tenha o que antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ele está dizendo: olha, quando você faz algo contra o teu irmão, eu também fico entristecido. Quando você faz contra você, eu me entristeço. Mas quando você faz contra o seu irmão, eu também me entristeço. E eu quero que saia da tua boca palavras que edifiquem, que dê graça, que encha as pessoas de graça. Irmãos, o que as pessoas sentem quando ouvem algo da minha boca e da sua boca? Qual o sentimento a minha língua está causando na vida de pessoas?
Qual sensação as pessoas têm quando eu pego o microfone para falar alguma coisa? O que o meu vizinho sente quando ele me ouve louvando a Deus dentro de casa? Amém, igreja? Glória a Deus. Complica, né, irmão? Jesus me Glória a ajuda. Deus! A culpa é da pastora Kelly, amém, irmãos? A culpa não é minha, não. Glória É a Deus. palavra. Aleluia. Capítulo 8 de Romanos, abre aí, irmãos. Segura Efésios 4:30, deixa guardado aí para vocês. Capítulo 8 de Romanos. Glória. Jesus é lindo. Vamos ler versículo 11. Aleluia, Jesus, me ajuda, Deus. Romanos 8:11. Glória. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ó, irmãos. Ô, glória! E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Coisa linda. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, não entristece esse Espírito, porque quando você perde esse Espírito, você perde vida dentro da sua vida. Meu Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, ei, mantenha a presença viva do Espírito, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode pegar essa tua carne mortal que está apodrecendo e caminhando em direção à morte e dar vida e impedir que ela alcance a morte. Meu Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus está nos dando uma garantia, dizendo, olha, quando eu mantenho vivo o Espírito Santo dentro de mim, quando eu restabeleço a porta da fonte na minha vida, eita, Jesus da glória, o que é para matar acaba trazendo vida. E é por isso que ele vai dizer, olha, se vocês comerem alguma coisa mortal, mortífera, louvado seja o nome do Senhor, nada vai acontecer. Por quê? Porque você está cheio da presença, e ele está nos garantindo, eu vou dar vida para a sua vida. Irmão Bruno, como eu me protejo da pandemia? Máscara, álcool em gel e, acima de tudo, Espírito Santo. Porque se tiver a máscara, o álcool em gel e não tiver em dia com o Espírito, eita, Jesus da glória, não tem muita vida para a tua vida. Desse jeito! Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz bem claro que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Agora, assim, ó, irmãos, eu entendo que se eu tenho o Espírito de Deus que habita dentro de mim e se entristece, eu tenho certeza que se eu tiver numa só conexão com Ele, Ele vai enxertando vida na minha vida, e aquilo que vem para tentar entrar e trazer morte, Ele bota para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer ficar impatível contra o coronavírus, contra o Covid-19, irmãos? Se encha do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele ainda é remédio para sarar toda ferida. Amém, igreja? Aleluia. Em Romanos 8 ainda, irmãos, eu preciso falar isso. Versículo 26. Nossa pastora já falou a respeito dessa palavra hoje, enquanto ela louvava. Coisa linda, versículo 26 diz assim, ó: e do mesmo modo, e quando eu falo disso, eu quero falar para aquele varão ali bonitão e para aquela varoa lindona, nem terra. Versículo 26. E do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que temos que pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas Ele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o gemido do Espírito? Não! É o gemido da nossa alma que a gente não sabe colocar para fora. É o gemido do Espírito? Não! Não é Ele, não. Ele está lendo tudo aquilo que a nossa alma precisa, e Ele vai até o Pai, aquilo que a gente não sabe expressar, aquele momento que a gente quer matar, aquele momento que a gente quer bater, aquele momento que a gente não sabe porque Deus levou, porque Deus permitiu, porque a porta não se abriu, porque o mal chegou. É nesse momento que Ele vai até o Pai e intercede por nós e diz assim: olha, o que eles não sabem expressar, eu estou mostrando para o Senhor. Essa lágrima que Ele não consegue botar para fora, eu estou mostrando para Ti, Senhor.
Eu estou dentro dele, eu sei o que ele sente. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia também, irmãos. Aleluia. Versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente já está acabando, em nome de Jesus. Acabou, irmãos. Acabou, chega. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Isso, 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim. Vamos ler o 18. Não, vamos ler o 16. Regozijai-vos sempre, ou seja, se alegrem sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá ruim da graça, tá bom da graça, tá na luta da graça, tá com dor da graça, tá sem nada da graça, tá com tudo da graça. E versículo 19: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele diz assim, ó: regozijai-vos sempre, se alegrem sempre. Por quê? Porque a presença está aqui. Orai sem cessar, ou seja, quando você ora, você se comunica com a presença que está aqui dentro. E ele continua: em tudo dai graças, ou seja, quem tem esse espírito consegue enxergar de uma forma diferente. A gente não vê como o mundo vê. O mundo enxerga um fim, a gente enxerga um ponto continuativo. O mundo enxerga não tem jeito, a gente enxerga um Deus de Lucas 1,37. Para ele tudo é possível. Aleluia! E no versículo 19 ele vai dizer assim: não extingais o Espírito, ou seja, não apaguem o Espírito, não façam ele desaparecer, não limitem o Espírito com as vossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu quero deixar vocês desse jeito, se alegrando o tempo inteiro, com uma visão diferente. Mas se vocês limitarem o agir do Espírito, aí dá ruim, complica. Aí fica estranho para a gente mesmo, porque a gente fica pessimista, a gente fica apavorado, a gente entra em depressão, a gente fica psicótico, pensamento de morte, desesperado, com medo do ar, com medo que a gente respira, com medo de tudo. Não consegue andar na rua, síndrome do pânico. Meu Deus. Aleluia. Mania de perseguição. Aleluia. Tudo que vem no Face é para você, é para tua casa, é para tua vida, é para tua família. Olha aí, Jesus. Falta da presença. Porque quando eu tenho a presença, irmãos, em tudo eu dou graça. Quando eu tenho a presença, eu oro sem cessar. E quando eu oro sem cessar, eu não me limito com qualquer coisinha. Eu tenho a presença. Oh, meu Deus, obrigado, Amém, irmãos? Glória a Deus. Você consegue compreender por que precisa abrir a porta da fonte? Você consegue compreender por que é necessário estabelecer essa porta na minha vida e na tua vida, irmãos? Para a gente finalizar em nome do Senhor Jesus. Efésios 4, versículo... Não. Abre aí Gálatas 5. A gente não falar de Gálatas 5 aí dá ruim, a pastora não vai nem querer que eu volte. Gálatas 5, irmãos. Para a gente terminar. Versículo 22. Porque na porta do monturo a gente falou das obras da carne, né, irmãos? Todas as coisas que tinham que sair das nossas vidas. E agora a gente vai falar dos frutos do Espírito. Sabe, a gente terminar, eu só vou falar assim, bem de leve, os frutos do Espírito. Amém, irmão? Porque senão é muito confronto, você não vai nem mais querer que eu volte aqui para pregar a outra porta. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: me ajuda. Mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro fruto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, irmão Bruno, para aqui pelo amor de Deus, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei. Ou seja, a partir do momento que nós temos a presença, quer saber quando você tem a presença, irmãos? Quando você aprende a fazer cara de brisa, quando você consegue ver uma coisa que te irrita e você tem domínio próprio, dizendo: eu não vou matar, eu não vou voar, eu não vou arrancar o cabelo de ninguém, eu não vou agir com a força do meu braço, eu preciso ter temperança, eu preciso ter benignidade, e para ter domínio próprio eu preciso ter amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma coisa que eu falei até com o nosso diácono Daniel, eu preciso repassar isso aqui mais uma vez. Eu passei por um processo, pastora Kelly, que eu estava ficando anestesiado de sentimentos. Porque se a pastora Kelly me chateasse, eu simplesmente virava a página e não conseguia mais sentir nada por ela. Nem raiva, nem ódio, nem ranço. Nem, irmãos? E com o passar do tempo eu fui fazendo isso com várias pessoas. Selma me entristeceu, eu virei a pastora. Selma nem existe. Se eu vejo na rua, dou a paz, mas não sinto nada. Nem sinto bem, nem sinto mal. E eu pensei que eu estava certo, Aline. E aí teve um dia que Deus me confrontou. E Ele falou: filho, qual é a tua diferença para um drogado? Eu falei: peraí, Senhor, eu não me drogo. Não, a diferença é muita. E Deus falou: filho, o drogado usa a droga para não sentir. Ele não quer sentir a situação que ele está vivendo, ele não quer sentir a raiva que ele está sentindo, ele não quer sentir o desprezo da família, ele não quer sentir as frustrações que ele não consegue se libertar da droga. Eu falei: amém, Jesus. E aí? E Deus falou: e você faz a mesma coisa. Meu Deus! Virando a página com pessoas e não conseguindo sentir mais nada. Quem disse que eu te chamei para não sentir? Eita glória! Porque quando você sente ódio, irmãos, glória a Deus, aleluia, você está sentindo alguma coisa. Agora, quando nem ódio você consegue sentir, irmãos, você está ficando indiferente ao ser humano. E aí eu falei: meu Deus, eu não estou fazendo mal. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu falei: Deus, eu não estou pecando porque eu não sinto nada. Tem pessoas, não vou falar nome por causa da ética e porque tem gente vendo a gente ao vivo. Tem pessoas, irmãos, que eu falei assim: virei a página, não quero mais ver, não sinto mais nada, nem desprezo, nem ranço, nem rancor, nem nada. E Deus falou: filho, quais são os primeiros mandamentos? Eu falei: Deus, peraí, complicou aqui. E Deus falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Segundo, você não vai sentir nada pelo teu próximo, não. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus está dizendo: ei, eu não te fiz para não sentir nada, eu te fiz para sentir amor. E quem tem o Espírito tem amor. E aí eu tomei na minha cara, me recolhi a minha insignificância. Oi? Me recolhi a minha insignificância, já estou fechando a Bíblia para a gente ir embora feliz da vida. E fui pedir perdão, porque eu não estava sentindo nada. E quando eu abracei, eu falei: eu preciso te amar. E quando foi esses dias, eu falando com o Daniel no monte, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E Deus não dava nada. E daqui a pouco Deus falou: fala o que eu falei contigo, fala o que eu fiz contigo, porque a minha igreja está ficando assim, anestesiada. Sai de um ministério, vai para o outro e não sente mais nada, nem saudade do ministério. Meu Deus. Ai, Jesus! E fala assim: eu estou bem, tá nada, tá seco. Tô bem, tá nada, tá amargurado. Tô bem, tá nada. Não tá sentindo nada, e Deus não te fez para não sentir. Um exemplo claro disso, tá, Yolanda? Se Jesus quisesse que a gente não sentisse, Ele ia falar assim: bota algodão na ponta desses espinhos que vai botar na minha cabeça. Bota um escudo aqui nas minhas costas quando você der as chibatadas. Quando você furar minha mão, passa uma pomada. Para aquela que faz tatuagem, passa uma pomada para eu não sentir nada. Mas não, Deus olhou lá de cima e falou: meu filho, você vai sentir cada cravo, você vai sentir cada chicotada, você vai sentir cada cuspida, você vai sentir quando repartirem as suas vestes, nem que seja raiva, mas você tem que sentir alguma coisa. Glória a Deus. Porque quando eu não sinto, assim nascem os psicopatas. Eita. Jesus.
Quando eu não sinto, assim nasce. Eita, Jesus já. Satanás é assim, ele não sente. Ele não tem esse sentimento. E quando eu não sinto, há um sinal vermelho dizendo: se o Espírito Santo que está dentro de mim intercede com gemidos inexprimíveis, se ele se entristece, ele sente. Quando eu não sinto, eu estou longe da presença dele. É verdade, Pai. E pasme, irmãos, eu pregava sem sentir. Entregava visão sem sentir. Olha aí, Jesus. Coisa E com o linda. passar do tempo eu não estava mais sentindo. Eu falei: Deus, eu não estou mais sentindo. E Deus falou: meu filho, você está ficando anestesiado. E quando fica anestesiado, anestesia de tudo, inclusive da minha presença. Amém, igreja? Amém. Vira para o irmão que está do lado e dá um sorriso para ele. Só para eu sentir que você ficou feliz com essa palavra. Amém, irmãos? E aí Deus falou: meu filho, não sentir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz vocês para sentir. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Eu fiz o ser humano para ter sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente terminar, irmãos, quando nós restabelecemos a porta da fonte, a promessa de Cristo: vou botar uma fonte dentro de você, samaritana, e de dentro de você fluirão rios de água viva. E o que é água viva, irmão Bruno? A palavra de Deus. O que é água viva? A palavra do Senhor. É muito O forte. que Deus estava dizendo para aquela mulher: ei, mulher, eu vou te dar a capacidade de trazer pessoas para a presença. Mas, eita, Jesus da glória, você sabia que tem gente que prega e não tem a fonte? Esse mistério. Você sabia que tem gente que ganha almas e não tem a fonte? Você sabia que tem gente que, eita, Jesus da glória, brada no espírito, expulsa demônio, mas não tem a fonte? Meu Deus. E quando eu não tenho a fonte, eu só tenho a letra. Quando eu não tenho a fonte, eu só tenho A, B, C, D, E, F, G, é isso. E é por isso que na semana que vem nós vamos restabelecer a porta das águas. A porta das águas é a porta da palavra do Senhor. Porque quando eu tenho a fonte, eu tenho água. E quando eu tenho água, eu tenho palavra. E quando eu tenho palavra, eu não sou destruído porque me falta conhecimento. Não! O inimigo não me engana. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho a fonte. E quem tem fonte tem água. E quem tem água tem palavra. E se tem palavra, tem libertação. Amém, igreja? E é por isso que... Eita, Jesus. Por isso que em muitos lugares a gente ouve pregação. A gente ouve um montão de coisa. E ninguém se transforma, ninguém se liberta. Porque não ouve a palavra da verdade. Irmão Bruno, mas ela falou da palavra, mas não saiu da fonte. E não tem como, irmãos, de uma mesma fonte sair dois tipos diferentes de água. Ou é fonte de água viva, ou é fonte de água morta. Meu Deus. Amém, igreja? Mas isso é um spoiler só da semana que vem. E aí, se você quiser, venha na semana que vem. E as palmas louvando ao Senhor durante essa oportunidade. Em nome de Jesus. Acabou, gente. Acabou. Glória a Deus. Coisa forte, irmão. Aleluia. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Pela vida